Correto. Vamos lá. Muito bem. I prefer and I'd rather. Por que eu escrevi isso aqui? Não sei. I'd rather. Ambos significam eu prefiro, mas em circunstâncias diferentes e que não dá para trocar de maneira nenhuma. Não dá para você usar os complementos que você usa com I'd rather usando em I prefer. E não dá para você usar os complementos de I prefer com I'd rather. Então, basicamente, nós temos algumas regras imutáveis. Não dá para mudar. Vamos lá. I prefer. I prefer, eu posso estar usando tanto to quanto ing. Como assim? No verbo, por exemplo, drink. Esses dois exemplos significam literalmente a mesma coisa. I prefer drinking tea. Então, I prefer to drink tea, I prefer drinking tea é a mesma coisa. É basicamente pequena diferença. A diferença está na gramática. Só isso. É que você coloca um ing no verbo e ele acaba que fica diferente, mas não tem nada que diferencie, a não ser a gramática. É uma gramática diferente, só isso. O ing, ele só torna a gramática diferente do I prefer to. É a única coisa que torna ele diferente. Então, ambos significam a mesma coisa, que você gosta de beber chá. No entanto, aqui é impossível você colocar um to. Então, se você falar I'd rather to drink tea, tá errado. Não existe em nenhum universo você usar I'd rather com to depois. É incorreto, é gramaticamente incorreto. Então, não tem como, porque o to aqui, esse to drink, ele é usado para, né, o infinitivo. E quando eu uso I'd rather, eu só vou usar os verbos com ing. Então, fica extremamente esquisito você falar, por exemplo, I'd rather to drink tea. É incorreto e extremamente esquisito. Você nunca vai ouvir isso. I'd rather to drink tea. Eu prefiro bebendo chá. Não tem nem como traduzir uma coisa dessa, de tão esquisito que fica. Não existe, basicamente. Por quê? Porque não tem como você colocar um infinitivo e um ing ao mesmo tempo. Não tem ar, ir com ando, indo, né? São duas coisas totalmente diferentes. Ou você coloca um ou você coloca outro. Ok? Muito bom.
Outra diferença. Aqui você usa tanto verbos como substantivos. No outro, não. Então, você pode falar, I prefer tea. Focando no substantivo, focando na coisa em si. Aquilo que você prefere, a coisa em si. Ou I prefer, e acrescentar o to. I prefer to. I prefer to drink tea, porque você está focando na ação. A ação é to drink. Então, como é uma ação, e essa ação ela está no infinitivo, você precisa colocar um to, porque o to é que dá o infinitivo. Então, quando você for focar na ação, lembre-se de colocar no infinitivo. Não existe I prefer to tea. Não faz sentido colocar um to ali na frente, porque o to ele é um infinitivo e não existe char, né? Carro, carar ou chocolatar, não existe, é um substantivo, então não precisa de to. Agora, para verbos, sim. Então, beber, andar, correr, estar, ficar, dançar, correr, brincar, pular, dançar, não importa. Se acabar em ar, ir, e é um verbo, logicamente vai ser, você vai colocar o to. Então, focando na coisa em si e focando no verbo. Então, I prefer, eu consigo usar os dois. Muito bem. Esse aqui não. Esse aqui, ele é mais chatinho. Ele tem as regras próprias dele. Então, basicamente, I prefer I'd rather tea. I'd rather chocolate. I'd rather paper. Não importa. I'd rather paper, I'd rather books, I'd rather computer, I'd rather roof, I'd rather ceiling, I'd rather windows. Não importa. O que importa é você colocar o substantivo, porque ali jamais pode entrar um verbo. Por quê? Porque não tem to. Então, você não pode colocar um verbo, porque não tem to. Por que não tem to? Porque tem ing, basicamente. Essa é a situação geral dos dois. Essas são as regras gerais dessas duas personalidades, desses dois tipos de gramática. Então, vamos colocar alguns exemplos aqui para a gente entender melhor essa situação. Vamos lá. Vamos lá. I prefer to stay. Prefiro ficar. I prefer to dance. I prefer to read. I prefer to sing. I prefer to listen some songs. I prefer to sleep.
I prefer to practice workout. Então, essa é a minha listinha. Dentre ir e ficar em casa, eu prefiro stay. Dentre ficar parado e dançar, I prefer to dance. Dentre ouvir e ler, prefiro ler. Dentre falar ou cantar, cantar. Entre ler e ouvir, ouvir músicas. E entre ficar acordada e dormir, em alguns momentos dormir. E entre não fazer exercícios e fazer, obviamente, fazer exercícios. Então, essa é a minha listinha. Por que que eu coloquei a minha listinha aqui? Porque para você usar esses dois tipos de gramática diferentes, você precisa da sua listinha. E por que isso? Porque é necessário que você saiba distinguir entre as coisas que você prefere fazer sempre e as coisas que você prefere fazer no momento. Como assim? As coisas que você prefere sempre é I prefer. As coisas que você prefere fazer no momento, I'd rather. Porque a questão é que, por mais que um tenha ing e o outro não, e por mais que o outro tenha to e o outro não, um seja para substantivos e o outro para substantivos e verbos, eles significam a mesma coisa. Eu prefiro. Então, qual que é a diferença nisso tudo aí? Como é que você vai diferenciar? Sabendo aquilo que você faz sempre e gostaria de sempre estar fazendo e aquilo que você prefere naquele exato momento. Por isso que eu falei que entre ficar em casa e sair, eu prefiro to stay, prefiro ficar. Entre ouvir e ler, eu prefiro ler. Deu para entender? Porque uma vez eu vou usar um e a outra eu vou usar o I'd rather. Por exemplo, I prefer to stay. Minha preferência. Sempre será dessa forma. Se você me perguntar se eu quero ir ou ficar, minha preferência vai ser em ficar. Então, é uma preferência que nunca muda. Ela é minha, ela é de mim. Nunca vai mudar. Então, é I prefer to stay. I prefer to stay. But today, I'd rather going. Esse going aqui, ele não significa eu prefiro estar indo. Não é o gerúndio de estou dormindo, de estou andando, de estou comendo. Isso aqui é totalmente diferente. É uma preferência. Você não vai falar eu prefiro estar indo, em vez de ficar. Normal, eu prefiro ficar, mas hoje eu prefiro ir. Prefiro sair. Não vai ler como se tivesse ando, indo, indo no final do going ou no final de qualquer verbo que você colocar ing ali. É normal, é going, ir. Ok? Então, I prefer to stay, but today I'd rather going. Então, eu sempre vou preferir ficar. Por isso que eu falei, eu prefiro ficar. I prefer to stay. But today, mas hoje, um milagre aconteceu and I'd rather going. Então, eu prefiro ir. Vamos supor que eu não aguente mais ficar em casa. Que é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas pode acontecer, não é mesmo? Milagres acontecem. E aí, I'd rather go. Eu prefiro ir. Outro exemplo. I prefer to read. I prefer to read. To read to watch. Melhor. I prefer to read, but today
I prefer watching some movies. Então, I prefer to read, but today I prefer watching some movies. Então, eu prefiro ler, mas hoje eu prefiro assistir alguns filmes. Por quê? Porque, basicamente, a minha realidade de hoje é essa. Eu prefiro ler do que assistir. É a minha preferência. É minha personalidade. Personalidade da Isabela. Eu vou sempre preferir ler. Mas hoje, um milagre aconteceu. Não quero ler. Vou ficar sentadinha no meu sofá, watching a movie. Watching some movies. Some movies. Plural. Deu para entender a diferença dessa coisa toda aí? Não é tão difícil quanto parece. Parece muitas regras, e pode até ser que seja, mas uma coisa que me ajudou a gravar esse negócio todo em 5 minutos foi fazer esse exercício aqui. Como assim? Toda vez que eu uso prefer, eu coloco algo que eu sei que é a minha preferência. Em vez de dar um exemplo vazio para você, um exemplo comum, um exemplo que não é verdade sobre a minha vida, eu vou dar um exemplo que para mim é real. Então, toda vez que eu olhar para essa frase aqui, por exemplo, I prefer to stay, but today I'd rather going, eu vou lembrar do seguinte, que essa parte da frase aqui, I prefer to stay, se refere a uma preferência fixa minha. Mas vamos supor que eu colocasse aqui para você que eu prefiro ir, o que não é a minha realidade. Eu ia ficar extremamente confusa, porque o meu cérebro ia entender o seguinte, que se eu coloquei I prefer to go, porque eu troco I prefer to go, então eu provavelmente vou usar essa frase, com preferências minhas que são que mudam, entendeu? Eu vou acabar trocando o começo com o final. Mas como eu coloquei uma realidade minha nessa frase, e eu sei que essa é a minha realidade, eu vou lembrar que, para minhas preferências, eu tenho um verbo que é a minha realidade. Deu para entender? É a minha preferência. O stay é a minha preferência. O read é a minha preferência. O sleep é minha preferência. Workout, minha preferência. Sempre. Então, toda vez que eu olhar I prefer e verbos que eu sempre vou estar fazendo, não importa, no matter what, não importa o que aconteça, eu vou relacionar os dois. Vou saber que aqueles verbos que representam minhas preferências que nunca mudam estão ligados a I prefer. Por outro lado, eu coloco todas as coisas, pelo menos uma frase em especial, eu pego ela e coloco uma coisa que sempre muda, que eu sei que pode ser que não seja a minha preferência, mas que um dia isso vai acontecer, que um dia eu vou preferir fazer isso. E coloco do ladinho de I'd rather. E aí, o meu olho, quando ele bater ali, bonitinho, em I'd rather going, eu vou lembrar que going é a minha preferência do momento. Então, meu cérebro vai relacionar aqui. I'd rather é para preferências do momento. Eu fiz isso em 5 minutos. Eu gravei esse negócio todinho aí. Por quê? Porque nós, seres humanos, aprendemos a base de relação e de intuição. Por exemplo,
Quando você dá um papelzinho para um bebê, papelzinho, vamos supor um dinheiro, você dá para ele, né? Vamos supor que você deu para ele, não sei porquê. E ele rasga, ele quer ver a tua reação. A base da tua reação, ele vai saber se aquilo foi bom ou se foi ruim. E ele vai aprender que ele vai repetir aquela ação ou não, baseado naquilo que na sua reação. Animais, a mesma coisa. Eles têm uma sabedoria instintiva. Então, toda vez que o seu cachorrinho ou seu gatinho faz alguma coisa e você dá uma bronca nele, ele não entendeu o que você falou. Ele analisou sua expressão, o seu tom de voz, se ele foi alterado ou não. Então, ele sabe que ele está fazendo uma coisa que ele não deveria. Por isso que ele olha para você. Então, ele aprende com base na intuição. Uma sabedoria instintiva, intuitiva. Nós somos a mesma coisa. Então, é só você fazer isso que você vai gravar. Coloca exemplos que fazem parte da sua vida. Toda vez que você olhar para o verbo do lado de I prefer, você vai lembrar que aquele verbo é uma preferência sua. Você pensa, aquele verbo é uma preferência minha que nunca muda. Logo, se eu em sã consciência coloquei ele do lado de I prefer, é uma coisa que nunca muda. Por outro lado, se eu coloquei aquele verbo ali e ele está do lado de I'd rather, e em sã consciência eu fiz isso, significa que I'd rather ele vai ser para preferências do momento. E o mais interessante de tudo isso é você colocar uma frase do lado da outra, porque aí a comparação fica muito mais explícita. Então, fazendo vários exemplos a respeito disso, você vai pegar num instalar de dedos, ok? Não tem muita coisa para falar a respeito disso, na verdade. É bem simples, se você for parar para pensar. E lembre-se sempre disso, você vai gravar a base da repetição. Uma coisa muito interessante que aconteceu com um aluno meu, e ele falou que ele quer assistir, se tudo permitir, um jogo lá, não sei das quantas, lá na Turquia. E ele falou algo interessante, ele falou assim, this game will be held. This game will be held. Eu falei, olha só, eu nunca ensinei essa palavra para ele. Eu até esqueci essa palavra em português, mas significa que essa situação ela vai estar acontecendo lá. As pessoas responsáveis pelo jogo vão fazer com que aconteça aquele jogo naquele lugar e vai ser aberto ao público e aquele jogo vai estar acontecendo segundo o controle daquelas pessoas que vão fazer esse jogo acontecer. Ok? E eu nunca ensinei essa palavra para ele na minha vida. Esse é um vocabulário avançado, na verdade, que eu só aprendi no finalzinho do meu curso. Mas ele aprendeu. Por quê? Prática. Ele estava ouvindo e ele ouviu que essa palavra ela é usada nesse campo. Ela foi usada nesse campo desses subjects, desses tópicos. E aí é isso que acontece. Ele relacionou uma coisa com outra. Então, quando ele foi falar comigo, ele usou essa palavra. Detalhe, ele não sabia o que essa palavra realmente significava, mas ele tinha uma ideia do porquê que ela foi usada naquele contexto. E aí ele simplesmente usou comigo. Então, de tanto ele ouvir, nem saber ele sabia o significado, mas de tanto ele ouvir, ele usou comigo. Então, percebe? Às vezes a gente fala que as pessoas têm facilidade com certos idiomas, mas na verdade não é que é facilidade. É basicamente uma questão de puro e mero interesse em você pegar os seus hobbies e você colocá-los na internet e ver o que aparece ali.
E aí você vai. Porque se é uma coisa que você gosta, se é um hobby seu, você vai atrás dele. Assim como o macaco vai atrás da banana. Então, é só você pegar os seus hobbies e você jogar eles na internet em inglês. E aí você vai gravar pela repetição, pelo uso dessas palavras. Então, novamente, em vez de você ficar decorando, fica lá, bonitinho, né? I'd rather é com verbos e com verbos, só com verbos. E I prefer é com verbos substantivos. I prefer é com to e com ing. E I'd rather é só com ing. I prefer é para preferências que nunca mudam. E I'd rather é para preferências no momento. Em vez de você ficar aí, coloca essa regra toda na prática, por fazer exemplos e por repeti-los. É dessa forma que você vai gravar, ok? Isso. Muito bom. Qual que é a sua lição de casa? Basicamente é o seguinte: você vai fazer uma listinha de coisas nas quais você tem preferências insubstituíveis, que são imutáveis, que não mudam. E uma outra com o oposto, né? Então, se você sempre prefere ficar, qual poderia ser o oposto de ficar? Que poderia estar acontecendo por algum tipo de milagre algum dia? Essas vão ser as suas duas listas. Você vai colocar, de um lado, a estrutura de I prefer com essa primeira lista e um pouquinho antes da segunda lista, você vai colocar a estrutura de I'd rather e você já tem os seus exemplos. Então, duas listas. Antes de I prefer, antes dessa primeira lista, I prefer. Antes da segunda lista, I'd rather. E você já tem todos os seus exemplos prontinhos. Não precisa ser uma lista quilométrica. Precisa ser só aquilo que você vai usar no dia. Ok? Certo, então. Muito bom. Então, tenham ótimos estudos e siga.